as 7 igrejas da Ásia. Enfim, nós vamos fazer esse estudo. É um estudo rico, muito grande. Se você é um espartano, guerreiro de estudo, você vai ficar até o final, porque você quer ser abençoado. Nós vamos dar várias conexões no meio desse estudo e também no final, então fica ligado. Não sei se nós vamos fazer esse vídeo em uma ou duas partes, também fica ligado nisso, porque as 7 igrejas da Ásia apontam para a plenitude do povo de Deus. Não só nos 2000 anos de história, mas também nos 7 anos da grande tribulação. 7 características, 7 tipos de igreja. Igrejas que recebem repreensão, igrejas que se acham ricas, mas estão pobres, igrejas que precisam, porque estão fracas, precisam da misericórdia do Senhor. Fica com a gente, porque a gente vai fazer um passeio pela menorá, pelos tempos, pelos frutos do Espírito, tudo. A parábola das 10 virgens, vamos conectar tudo nesse estudo. Tá incrível, eu sei que ele vai abençoar a igreja de Cristo, amém? Deus abençoe você e bora lá pro estudo. Vamos lá, Hilber, enfim, nós vamos fazer o estudo das 7 igrejas da Ásia. Demoramos aí mais de um ano, não só meditando, como também produzindo esse e-book que tem 10 slides, está lindo e vamos deixar gratuito para o pessoal fazer download, não é isso? Sim, exatamente. E esse estudo ele vai estar bem completo, a gente vai passar por toda a história da igreja, a gente vai passar pelo contexto profético, ligando com parábolas e também com os símbolos do próprio livro do Apocalipse. Maravilha, quero dizer aqui na descrição já está aí, ó, disponível para você fazer download do e-book, ou acessa papocomdeus.com.br/estudos e você pode pegar esse e-book e mais de 180 e-books como esse, certo? Olha só a capa desse e-book, já fica lindo, Cristo, com as 7 igrejas na sua mão, que são os anjos, no meio das 7 menorás, já vou colocando aqui de cara, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Você percebe as 7 igrejas da Ásia e as noivas aqui, ó, 7 noivas. Você vai ver que 2 não estão recebendo repreensão e as outras 5 estão dormindo. Você vai entender que são as prudentes, mas elas dormem. Nós vamos falar dessas 10 virgens, 5 nécias. Fica com a gente, irmão. É incrível esse estudo e vai abençoar a sua vida. Eu preciso começar isso trazendo aqui para Jesus, o sumo sacerdote, que acontece logo no capítulo 1 do Apocalipse, ó. Então, Jesus faz uma promessa em Mateus 28:20. Ele diz que, ó, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco até os dias, até a consumação dos séculos. Ele fala assim, olha, eu vou ensinar vocês, o Espírito Santo vai ensinar vocês a guardar tudo que eu ensinei para vocês, e eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação do século. Ó, se Jesus não está com a gente, como é que ele está com a gente? Está aqui, ó. Ele cumpre a sua palavra profética em Apocalipse 1:20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os candeeiros são as 7 igrejas. Você vai perceber que Jesus está andando no meio dos 7 castiçais e na mão dele tem 7 estrelas. E Jesus já está entregando o mistério. Olha, sabe, as estrelas que você viu na minha mão são 7 anjos, ou seja, pastores, ministros do evangelho, aquelas pessoas que estão separadas pelo Senhor, incumbidas de levar a mensagem, assim como eu e o Wilber temos sido aqui no nosso tempo, não só no YouTube, como também fora do YouTube. Você já conhece o nosso Ministério do Papo com Deus, mais de 200 grupos estudando em todo o Brasil, teologia, com a revista do Papo com Deus, nossos estudos chegando em Angola, Moçambique e também em Portugal, com grupos de estudo, escolas bíblicas mesmo, dominicais, ou pessoas que estão se reunindo nas suas casas e ministrando através da revista, né, de estudos bíblicos do Papo com Deus. Já aproveito para a gente fazer um parênteses nesse vídeo e dizer para você que se você não conhece ainda a revista de estudos bíblicos do Papo com Deus, é essa aqui que eu estou mostrando para você agora. Tem QR Code nessa revista, que é bem legal. Então você vai poder estudar aqui, ó, com os QR Codes que vão aparecer na revista. Você escaneia ali com o seu celular e você tem todo o conteúdo, o vídeo ensinando o que está na sua mão ali, que está em texto. Então, se você gosta do nosso ministério e quer nos abençoar, adquire aí a revista de estudos bíblicos do Papo com Deus. Vou deixar até o link aqui para vocês, para a gente já voltar para o estudo, que fica aqui. Então, papocomdeus.com.br/revista, papocomdeus.com.br/revista. Ou, na descrição desse vídeo, você também vai ter a opção de clicar lá e poder adquirir a revista, ok? Cada revista que você adquire, você envia 3 revistas gratuitas para Angola, Moçambique, Portugal e também para o Brasil. Então peça já a sua e abençoe a nossa vida, ok? Deixa eu voltar aqui para o nosso e-book rapidinho, para a gente voltar a falar de Jesus.
Então, o que acontece? A gente percebe que Jesus faz uma promessa em Mateus 28 e ele está cumprindo isso em Apocalipse 1:20. Ele fala, estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. E João, quando ele é arrebatado no dia do Senhor, ele vê Jesus glorificado. Tá aqui, ó. João, quando ele se vê arrebatado no dia do Senhor, o que que acontece? Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me a ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim grande voz como de trombeta. Olha, grande voz como de trombeta. Não era trombeta, era voz como de trombeta. Por isso que nós falamos que quem toca trombetas é a igreja do Senhor, avisando que o dia do Senhor está chegando, porque em um determinado momento em Apocalipse, Jesus diga, João, é necessário que profetizes ainda mais uma vez a respeito de povos, línguas e nações, a respeito dos mandamentos, dos testemunhos e das ordenanças do Senhor. Então, a gente percebe que João vê Jesus glorificado e ele cai aos pés de Jesus. Ele começa a declarar que toda a parte de Jesus, né? E ele fala, caí-me como morto aos pés do Senhor Jesus Cristo. Aí, Hilber, tem algumas pessoas que falam que Jesus é nosso irmão, né? Que quando ele vê Jesus, ele vai dar um abraço mais chegado. Eu acredito que quando a gente estiver na presença do Senhor, irmãos, nós não vamos aguentar ficar de pé. Nós vamos se lançar aos pés do Senhor e reconhecer todo o senhorio dele. Eu falo isso porque nós temos a passagem dos 24 anciãos que lançam suas coroas aos pés do Senhor e se prostram a ele. O que a gente consegue ver? Apocalipse de 1, do 9 ao 20, irmãos. Tudo isso daqui, aqui em cima. Primeiro, a promessa dele se cumprindo, tá? Que ele está andando no meio da sua igreja. Então a gente vê Jesus como sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, o ministério dele era de intercessão pela igreja. Por isso que ele está no meio do seu povo. Ele está andando no meio da igreja, ó, estarei convosco todos os dias, lembra Mateus 28? Então ele está andando no meio da igreja. Ele está limpando os castiçais, que é o que João fala que viu ele limpando os castiçais. Limpando os castiçais significa o quê? Repreensão, limpar, tirar a sujeira. Por isso que nós falamos que o ministério do Papo com Deus é varrer falsa doutrina do meio da igreja. Precisamos limpar com boas doutrinas, doutrina apostólica, doutrina bíblica, tá? Ele está limpando os castições, repreensão para a igreja. Está mantendo o azeite vertendo. É o Espírito Santo exortando, consolando e edificando o corpo de Cristo. Na sua mão, as 7 estrelas. Anjos como mensageiros, pastores e líderes, orientando, dando direção aos seus mensageiros. Está na mão dele. Todo o controle está na mão de Jesus, né, Hilber? O que você consegue ver já no início dessas 7 igrejas da Ásia? Jesus está cumprindo a sua profecia, cumprindo a sua palavra, né, Hilber? Sim, exatamente. E, Max, é legal a gente ver as ocorrências que o Apocalipse tem com o número 7, né? A gente vai ter 7 igrejas, 7 estrelas, 7 espíritos do Senhor, 7 trombetas, 7 taças, 7 selos. Então a gente vê o número 7 recorrente muitas vezes no Apocalipse, e isso mostra a plenitude, né? Então, quando nós observamos 7 igrejas, nós estamos observando a plenitude das igrejas, tá? São 7 igrejas físicas que receberam a carta, mas essas 7 igrejas têm um significado, é uma plenitude das igrejas. E o que o Max falou, né, é exatamente isso. Quando a gente for ver Jesus, a gente vai ver Deus, tá? Ele vai falar que ele é o Alfa e o Ômega. Esse título é usado para o Pai, que também é usado para o Filho, ou seja, o Pai e o Filho são a mesma essência, a mesma substância, é o mistério da Trindade, como a gente fala aqui, né? Então, a gente, quando vermos a Cristo, a gente vai ver o Deus, né? O Deus vivo, aquele que morreu e vive para sempre, como ele fala em Apocalipse. Então, a gente não vai conseguir ficar de pé, a gente vai ver que toda a autoridade vai estar sobre ele. Tanto é que Apocalipse vai falar, né? E todos os que estavam na terra, debaixo da terra e no céu, deram glória a ele. Todo joelho se dobrou a ele. E é o que vai acontecer. Então, a gente, às vezes, tenta colocar uma igualdade do homem com Jesus. Não tem igualdade nenhuma. Jesus é Deus e a gente não é... a gente só é criação dele. A gente está abaixo dele. Maravilha. Deixa eu tirar daqui. Voltando aqui para o nosso estudo. Slide 2 do nosso estudo. Ô, Hilber, nós fizemos um estudo chamado 2000 anos de história da igreja. Põe aqui para eles o link. Tá incrível. Nós usamos um trecho desse slide para falar dos 2000 anos de história da igreja. O que a gente quer mostrar? A gente pegou as 7 igrejas da Ásia e colocou desde o Pentecostes até o fim dos tempos, como se fosse a Laodiceia, a igreja morna, tá bom? Então assim, Max, é exatamente isso? Não, veja só, a palavra de Deus é profética, ela aconteceu e ela acontece de novo, ela acontece num tempo determinado, mas ela acontece na última hora também, certo? A destruição do templo que foi lá em Jerusalém de 70 depois de Cristo, nós vamos ver essa profanação do templo também
lá na última hora, ou seja, a grande apostasia que Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses. Da mesma forma, eu quero mostrar para vocês com muita propriedade a igreja de Éfeso, que foi a igreja dos apóstolos, a igreja cristã que começou após o Pentecoste em Atos 2. Só que logo depois do início, nós vamos ter a grande perseguição, que foi a igreja de Esmirna. Por isso que Esmirna e Filadélfia não recebem repreensão. Você vai ver que são as duas igrejas que não têm repreensão. Por quê? Porque é a igreja perseguida, é aquela igreja que é provada no fogo as suas obras, queima tudo aquilo que não presta e só sobra aquilo que é ouro. E essa igreja Esmirna, ela foi perseguida bem no tempo de 300, mais ou menos, aproximadamente 300 depois de Cristo, que vai fazer a conexão com Apocalipse 2, 8 a 11. 10 dias de perseguição, 10 eras de perseguição. Apocalipse 2, do 8 ao 11. Nós vamos entregar aqui para você as 10 perseguições. Nero, Domiciano, Trajano, Antônio Pio, Marco Aurélio, Severo, Maximiniano, Décio, Valeriano e Diocleciano. E aqui estão todas as suas datas. Desde 54 a.C. até 305 depois de Cristo. Max, essa é as 10 perseguições que falam lá em Apocalipse. Vocês vão ter 10 dias de perseguição? Não necessariamente. Lembra que eu falei? Em 2000 anos de história ela aconteceu aqui com Esmirna, e na última hora nós acreditamos que os 10 dias de perseguição estão conectando com a perseguição que Esmirna receberia, mas Jesus está apontando para frente, os 10 dedos da estátua de Daniel, 10 povos, né, 10 nações que vão se levantar contra o povo santo, ou a besta de 7 cabeças e 10 chifres como sinônimo de autoridade e poder. O chifre pequeno vai se tornar grande, vai receber poder dos outros chifres, e ele vai se tornar grande, e esses 10 reinos vão marchar contra o povo santo na última hora. Então é assim que nós entendemos, uma profecia de duplo cumprimento. Aconteceu e torna a acontecer novamente, ok? Quem isola texto de contexto acaba gerando pretexto, e é aquilo que nós falamos, o povo que não conhece bem o passado tende a cometer o mesmo erro no futuro. Então não acredite que somente aconteceu no passado, irmãos, vai acontecer de novo. Vamos lá, igreja de Pérgamo já é a igreja ali que começa o cristianismo a ser religião oficial do império, vai mostrar a igreja católica que entra no meio, e aí se você ler a igreja de Pérgamo, lá no Apocalipse vai falar que ele se contaminou com as coisas dessa terra e tal, então você vai ver que teve uma contaminação e ela vai acontecer essa contaminação de novo lá nos 7 anos finais. Tiatira vai mostrar o tempo das cruzadas, que foram movimentos militares cristãos que iam sentido a Terra Santa com a finalidade de ocupá-la e mantê-la sob domínio cristão. Matou muita gente, foi uma chacina, foi algo terrível. Aí vai vir Sardes, que é a parte da reforma, a reforma protestante, a igreja pós-moderna, que vai vir primeira onda clássica do avivamento, do pentecostalismo clássico, a segunda, que era a cura divina e o Pentecoste, e a terceira onda, que é o neopentecostalismo. Além dos dons do Espírito Santo, praticam também libertação de demônios, maldições hereditárias, problemas financeiros, estratégias de evangelismo em massa. Então, nós estamos, infelizmente, vivendo um tempo de apostasia no meio da igreja, ok? E a essa se dá a igreja da última hora, ou a igreja moderna, aquela igreja que acha que está rica, templos suntuosos, tudo lindo, maravilhoso, porém, o povo não é um povo que tem atenção. Então a gente tem que se atentar para a educação da igreja, né, Hilber? Para trazer a igreja novamente para a palavra, trazer a igreja para ensinamentos dentro da palavra. A igreja que a gente está hoje é a igreja que se preocupa em ensinar, educar. Tem muitas igrejas que querem encher seus templos somente, mas não querem ensinar o povo. Então isso é uma grande preocupação para a última hora. Que aquela igreja que está ligada à busca como que nós escrevemos? Seeker sensitivity, né? A sensibilidade do buscador. Cristãos em busca do êxtase. Hilber, anota mais esse card aí para eles. Cristãos em busca do êxtase. Então são cristãos que estão procurando a palavra de Deus porque eles querem sentir algo, eles querem se sentir bem e tal, e a igreja acaba trazendo isso, a teologia humanista, começa a trazer as coisas para dentro da igreja. Esses dias, Hilber, a gente viu até lá um culto do funk, né, que Vem Novinha, era Vem Novinha. Ô, Hilber, fala sobre isso aí. Que eu não lembro qual era a denominação, na verdade. Não podemos falar o nome, não podemos falar o nome. Verdade, mas eu, de fato, esqueci mesmo a denominação, mas eu sei que eu vi isso mesmo, estava rodando no Twitter, e foi uma coisa absurda, né? Usando a prática do mundo para tentar ganhar cristão do mundo, que o cristão vai ser cristão, entre aspas, e vai continuar no mundo. Então não mudou nada, não modificou ninguém, não teve arrependimento, enfim. E o que o Marco falou naquela linha do tempo é muito verdade, tá?
para a gente entender bem, não só o Apocalipse, mas qualquer contexto bíblico, a gente tem que fazer uma viagem ao passado. A gente tem que entender o que aquela passagem ela falou para o povo que recebeu, para os primeiros leitores, o que ela dialogava com esses primeiros leitores. Depois a gente traz ela para o nosso contexto atual, para o nosso presente, e depois a gente observa isso fazendo uma perspectiva do futuro. Então a gente faz uma viagem para o passado primeiro, para a gente entender todo o contexto que as pessoas receberam as cartas, ou os livros, ou as profecias. Depois a gente aplica isso na nossa vida, como a gente aplica isso no nosso presente, e por fim a gente faz um salto para o futuro, para entendermos como isso vai implicar no futuro. Então sempre é uma volta para o passado, depois presente e, por fim, o futuro. Maravilha. Estou deixando o link aqui para vocês quiserem fazer 16 cursos de teologia gratuito no nosso site e também baixar mais de 190 e-books gratuitos que a gente escreveu. O Ministério do Papo com Deus é um ministério evangelístico que visa servir a Igreja de Cristo e edificar o povo santo, por isso nós somos gratuitos, ok? Vendemos a nossa revista, caso você compre, você está abençoando 3 pessoas para receberem nossos materiais gratuitos. Então tá aí o link. Ô, Max, deixa eu só fazer um acréscimo aqui. Por que a gente não faz direto para o futuro? Pega Apocalipse e já lança direto para o futuro, sem entender o passado e o presente. Porque senão a gente vai entrar naquele de... eu vi uma série e aí eu ligo a série que eu vi de televisão com o acontecimento do Apocalipse no futuro. Mas espera aí, os primeiros leitores não tinham essa série. A série não revelava nada para os primeiros leitores, você entende? Então, se a gente faz uma visão totalmente em perspectiva do futuro, a gente vai começar a ver coisas no nosso meio secular e vai tentar fazer essa ligação com o Apocalipse. Ou seja, a gente vai ver um tipo de uma série, por exemplo, e vai falar, essa série aqui, ela dá luz ao texto de Apocalipse, sendo que não tem nada a ver, porque você anulou aí o contexto histórico dos próprios leitores da carta do Apocalipse. Maravilha, maravilha. Vamos para cá. Agora nós já estamos caminhando já para o meio, para o finalzinho já desse estudo. Ops, deixa eu voltar para cá. Toma benção, hein? Vamos lá. Agora nós entramos no slide das virgens prudentes e as virgens nécias. Agora nós queremos fazer agora o contexto das parábolas das 10 virgens com as 7 igrejas da Ásia, ok? Você vai precisar ler, que o nosso texto base está em Mateus 25, do 1 a 13. Nós não vamos ler para a gente ganhar tempo, tá? Mas lá vai falar do azeite das 5 virgens nécias, 5 virgens tolas, as 5 tolas não trazem azeite na sua bagagem em reserva, as nécias trazem azeite como símbolo do Espírito Santo, cheias da palavra, próximas do Senhor, e a Bíblia fala que em determinado momento, tardando o noivo, todas dormem, e depois, ao grito da meia-noite, alguém gritou lá à meia-noite, acordam todas elas, só que só as 5 prudentes têm azeite para encontrar o seu noivo. As outras 5 não têm. Encontrar, tá? Arrebatamento, encontrar. 5 têm, certo? O acúmulo da palavra, proximidade com o Espírito Santo, né? Então, ela vai. As outras, não, eu tenho azeite suficiente e tal. Me preocupa bastante aí as pessoas que acreditam que já estão em Cristo, porque estão dentro da graça, e aí não traz na sua bagagem nada adicional. Mas vamos lá. Azeite, como símbolo do Espírito Santo, Zacarias 4, 12 a 14. E o que são os 2 ramos de oliveira derramaram azeite dourado em 2 tubos de ouro? Então me disse, eles representam os 2 ungidos que ficam na presença do Senhor. Unção sempre está ligado ao Espírito Santo. Está falando das 2 casas de Israel, as 2 oliveiras, os 2 ungidos que se encontram na presença do Senhor. Se você não sabe o que é 2 casas de Israel, Hilber, deixa mais um card aqui. As 2 casas de Israel. O plano divino de Deus para abençoar todas as famílias da terra. Não é judeus e gentios. Deus tem um plano através de judeus e gentios para abençoar todas as famílias da terra. A plenitude do povo de Deus se chama Israel, ou Ish, como Isha, como aquele Israel, El de Deus, né? E Deus prevalece, significa prevalecer e Deus. Então é Deus prevalece. Não é quem luta com Deus e prevalece, tem nada a ver aquele negócio de um anjo, Jacó lutar com anjo e Jacó prevaleceu, não tem nada a ver, irmão. Eu quero ver você lutar com Deus. Jesus, com o sopro da boca, ele destrói o anticristo, né, Hilber? Como é que você luta com Jesus lá numa teofania e você prevalece? É meio ambíguo esse negócio. Então vai procurar a etimologia da palavra no Strong, Deus prevalece. Por isso que a plenitude do povo de Deus leva o nome de Israel. Quem está com Deus sempre prevalece. E Deus vai prevalecer. Ele fala, eu farei toda a minha vontade. Eu cumprirei toda a minha vontade. Eu glorificarei vocês de corpos e vocês nunca mais pecarão. Não porque vocês mereçam, mas por amor à minha palavra. E Deus é justo.
Meia-noite aponta para a grande tribulação, Apocalipse 17:12. Os 10 chifres que vocês vistem são 10 reis que ainda não receberam reino, mas receberão autoridade com os 10 reis da besta. Virgem loucas é uma parte da igreja, tá? As loucas e as nécias. Tá mostrando duas partes, tá? Não vai se pegar somente no número 10. Então, aqui não aceitaram a exortação do Senhor Jesus e também não perseveraram na fé. Virgens prudentes, outra parte da igreja, que aceitaram a exortação do Senhor e perseveraram na fé. O problema hoje em dia é as pessoas aceitarem a exortação, né, Hilber? Parece que a gente faz exortação no YouTube e a gente vira legalista, não é isso? Tô errado? Exatamente, né? O problema é tudo isso. As pessoas acham que quando a gente faz algum tipo de exortação, isso também não está apontando para a nossa própria vida, né? Então, isso também tem que ser apontado na nossa própria vida. Então, não é só para dar uma de baluarte da moral na internet, é justamente querendo apontar para estabelecimento do reino de Deus. Maravilha. Quando eu e o Wilber começamos o processo de santificação em dezembro de 2021, primeira coisa que já veio pra gente, a primeira palavra foi: vocês são legalistas. Então é difícil, né? Santificação tem a ver com legalismo, nunca vi isso. O grito da meia-noite, Yom Teruah, indica as festas das trombetas, o anúncio da vinda de Cristo no capítulo 8 de Apocalipse. Vi 7 anjos em pé diante do trono de Deus e eles foram dadas 7 trombetas. Olha só, eu acabei de falar para vocês que as 10 virgens dormem. E aí ouve-se um grito da meia-noite. Pega aquela palavra grito no Strong, ela aponta para Yom Teruah. Então, alguém gritou. Ali significa Yom Teruah é toque de trombeta. Alguém deu comando de voz. Pá, 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 começaram a tocar as trombetas. A igreja que está acordada, Esmirna e Filadélfia, começa a tocar trombetas. E as outras 10 que estão dormindo vão acordar. Ok? Algumas, na verdade, vão ter azeite. As outras não vão ter. As bodas, o casamento de Cristo com a sua igreja vitoriosa, Apocalipse 19. Não vou ler aqui, você vai ver depois em casa. Então eu coloquei aqui, ó, uma timeline mostrando o início da igreja no Pentecoste, tardando o noivo elas dormem, depois o grito da meia-noite, a grande tribulação e o casamento, tá bom? Então o que eu coloquei aqui, olha só, o início da igreja no Pentecoste, a chuva temporã, que são as primeiras chuvas, chuva como sinônimo de bênção, tá, irmão? De avivamento. Então, assim, quando Cristo ascende aos céus, 10 dias depois desce o Espírito Santo, no Pentecostes. As 10 virgens, a totalidade da igreja sai com um pote cheio de azeite, indicando a primeira descida do Espírito Santo em Atos 2, no qual toda a igreja sai. Então, as 10 virgens saem com pote, ok? Na descida do Pentecostes, como a primeira chuva a temporã, no seu tempo devido. A viva igreja e as 10 virgens estão acordadas. Tardando o noivo, todas dormiram. Tardando o noivo, todas as virgens passaram a dormir. Isso tem referência com a morte dos apóstolos, aqueles que ouviram a Cristo e tinham a doutrina perfeita ensinada diretamente por Deus. Após a morte dos apóstolos, foram entrando fermento dentro das igrejas e isso foi causando um sono geral. É o que a gente vê hoje. Eu e o Uber, a gente alerta aqui direto. Teologia do bem-estar, teologia da prosperidade, coach, uma desgraça dentro das igrejas. E agora a dissimulação da graça de Cristo, que Judas fala, capítulo Judas 1:4, 1:9. Ele fala: eu temo que tenham dissimulado a graça de Cristo, tenham tornado a graça de Cristo dissimulada. Então vê, na descida do Pentecostes, as 10 estão acordadas. Depois, tardando o noivo, começa a entrar fermento no meio da igreja, morte dos apóstolos, todas dormem. Aí vem o grito da meia-noite. A meia-noite, o período mais difícil, Deus vai derramar do seu espírito novamente, como profetizou em Joel 2, e a partir daí, você vai ouvir o grito, que é a referência da festa das trombetas. Elas vão ser tocadas pelas 2 testemunhas, no qual vai despertar as virgens. Ó, tem um cara gritando aqui, tá vendo? Ele está gritando no início da grande tribulação. Aí vem a grande tribulação, o tempo de purificar o ouro e a prata. Nós vamos chegar no último slide desse estudo, você vai ver, Deus vai queimar a sua igreja para poder purificar o ouro e a prata. Aí fica a deixa para quem não acredita que a igreja passará pela grande tribulação. O Senhor vai se sentar como potassa de lavandeiro, né, Hilber, lá em Malaquias. E eu vou passar vocês pelo ouro e pelo fogo, como se purifica ouro e prata. E vocês vão dizer: esse é meu Deus, eu direi: esse é o meu povo. Então, na grande tribulação é o tempo do Senhor purificar. As virgens prudentes estão com azeite de reserva, mesmo dormindo, ou seja, sem entendimento pleno da doutrina apostólica, elas se mantiveram frutificando para Deus e com o coração em Cristo, enquanto as outras, além de estar longe da doutrina correta, estavam com seu coração longe de Cristo. Então, percebeu? Desce o Espírito Santo,
os apóstolos morrem, começa a entrar coisas no meio da igreja, chega o tempo final, então a igreja é levantada para tocar o toque de trombetas. Na grande tribulação, o Senhor passa o seu povo pelo fogo, e aí vem o arrebatamento, ó, a festa e o casamento. Acontece o casamento das prudentes com o seu noivo, e elas entram nas bodas e vão passar a eternidade com Cristo, enquanto as loucas nunca foram conhecidas pelo seu Senhor. Olha que incrível essa timeline que a gente fez, eu e o Wilber. Eu acho que ela ficou, mano, maravilhosa, né? Maravilhosa. E ela vai estar na nossa revista 2 do Papo com Deus, que deve sair em janeiro de 2023, tá bom? Olha só as conexões que a gente vai fazer, tá bom, irmãos? Ó, 5 nécias e 5 prudentes, total de 2 igrejas, e a que recebe repreensão e não ouve, e a que recebe repreensão e coloca em prática. Olha, as 5 nécias não tinham azeite na sua botija. Aí as outras, as sábias, tinham azeite na sua botija. Então eu vou fazer a comparação, ó, 10 noivas mais 2 igrejas tocando trombetas, total de 12, plenitude do povo de Deus. Da onde você tirou 2 tocando trombeta? Exatamente Esmirna e Filadélfia, que não recebem repreensão, você vai ver no próximo slide. Tem 7 igrejas da Ásia, só que 2 ali, elas não recebem repreensão, né? As 2 não recebem repreensão, as 5 recebem. Exatamente 1/3 aponta para, a terça parte aponta para o número dos salvos. E eles é quem vão tocar trombetas. Aqui eu quis dizer para vocês, ó, que são 5 nécias e 5 prudentes, totalizando 10. 10 mais 2 que estão acordadas são 12. Aqui, sempre 12 é o número da plenitude do povo de Deus, né? O que a gente quis mostrar é que era 2 partes da igreja. Uma que está dormindo e outra que está acordada. Basicamente é isso que você vai ver nessa timeline, né? Começa no Pentecostes, os apóstolos morrem, aí começa a entrar fermento no meio da igreja, aí Deus levanta novamente as suas virgens, avivando, né? Na última hora, a chuva serôdia, para tocar trombetas, vem a grande tribulação, que é o tempo de purificação, e depois o casamento. E olha isso, eu coloquei aqui nessa menorá as conexões, ó. 2 igrejas acordadas despertam as 5 que dormem. Aqui, total de 7 igrejas, a plenitude do povo de Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que Esmirna e Filadélfia não recebem repreensão. Não sei se dá para ver no celular, mas eu vou dar um zoom aqui, fica mais legal da gente puxar. Pronto. Da próxima vez você me avisa aí, Uber, que eu puxo. Ó. Tá então bom. Você percebe, ó, as amarelinhas, ó, Esmirna e Filadélfia não estão recebendo repreensão. Ou seja, são as 2 que estão tocando trombetas na última hora e despertando as outras 5 que estavam dormindo. Mas tinha azeite, né, Uber? Elas tinham azeite. Olha só. Você sabe que tem 5 que não tinha azeite e 5 que tinha. Esses 2 que tocam trombetas, eles despertam somente essas 5 aqui. Infelizmente, essas 5, por mais que elas acordem, elas não têm azeite suficiente. Ok? Basicamente é isso que a gente queria colocar, certo, Igor? Certo, Max. Então, é interessante, né? Tem como você voltar na timeline rapidinho, só para a gente deixar mais dinâmico? Olha que interessante, né? A gente tem 2 igrejas, né, que estão acordadas, que são Esmirna e Filadélfia, e a gente tem 5 igrejas ali que estão apagadas. Só que dessas 5 igrejas, você tem 2 grupos, né? Dessas 5 igrejas, você tem os que vencer. Então, você tem os que vão vencer e os que não vão vencer. Os que vão vencer são os que vão ser acordados e que têm azeite. Então, olha só que interessante. Dentro de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia, você tem um grupo que vai acordar com azeite, e você tem um grupo que vai acordar sem azeite. Então, a gente percebe que temos 5 que estão dormindo, mas esses 5 são vezes 2, porque dentro desse grupo de 5 você tem o grupo que vai vencer, os vencedores, e você tem um grupo que não vai vencer, ou seja, você tem um grupo que tem o azeite e o grupo que não tem o azeite. E essas 2 que não receberam repreensão, elas são as vencedoras, são as que vão gritar para essas outras aqui acordarem. E acordarem quando? Quando que vai ser esse grito? À meia-noite. Esse à meia-noite é uma coisa bem profética, porque se a gente for lá em Êxodo 12, quando o povo ele é liberto do Egito e tem aquela praga dos primogênitos do faraó, isso acontece à meia-noite. À meia-noite, o espírito da morte passa e o povo é liberto. Ou seja, a gente vê que à meia-noite, o povo de Israel, a sombra, sai do domínio de Faraó e vai até a terra que Deus prometeu. Em Apocalipse, à meia-noite, o que vai acontecer? A igreja vai dar um grito, o povo santo, o povo que está com azeite, vai acordar e vai sair do domínio da besta e vai entrar para a terra
que Deus prometeu, que é a Nova Jerusalém, a própria igreja glorificada, o trono de Deus junto à igreja. Então, esse A Meia-Noite também tem esse significado desse período mais sombrio, desse último momento até a libertação do povo que estava sendo escravizado pelo domínio do império do mal. Maravilha. Excelente explanação. O que o Wilber fez, na verdade, foi um resumão, fazendo a conexão lá com o Êxodo e trazendo aqui também no Apocalipse. A gente não pode desprezar a história. Eu já vi pessoas dizendo que estamos na nova aliança, então a antiga aliança não presta mais. Não leia a antiga aliança, imagina. Aquele que despreza o passado tende a cometer o mesmo erro no futuro, assim como nós vemos Faraó, o grande dragão do mar, que fala lá em Êxodo, está apontando em Apocalipse que o dragão está lá nos esperando também. O espírito do anticristo já opera, só aguarda o tempo que determinado pelo Senhor para que do meio seja retirado aquele que o detém. E você já sabe que o que detém a manifestação do anticristo, se já fez nosso estudo, aquele que o detém, põe aí, Uber, aquele que o detém, não é a igreja, não é o Espírito Santo que vai ser retirado da terra. Nós vamos dar a exegese correta, porque o texto está na mesma frase, ok? Aquele que o detém é a própria e grande apostasia. A apostasia como divórcio da fé, é a profanação do templo, que Jesus falou. Quem lê Daniel, quem lê, entenda. Vamos lá, vamos para o último slide aqui, compartilhar com vocês, o último desse vídeo, tá? Nós vamos ter um outro vídeo dessa série já na sequência, então fica ligado aí. Esse gráfico tá lindo, vocês precisam baixar. E eu vou falar com o nosso irmão Juliano, eu quero colocar esse gráfico na revista 2 do Papo com Deus, que vai sair em janeiro de 2023. Se você já estiver vendo o vídeo até lá, clica aqui nesse link aqui, ó, papocomdeus.com.br/revista e compra as revistas do Papo com Deus. Hoje nós estamos ainda em agosto, né? Setembro de 2022. Então, daqui 4, 5 meses vai sair já a nossa outra revista, ok? Então vamos lá, esse gráfico para você, se você quiser baixar gratuito também, você pode baixar lá no nosso site. Deixa o link aqui de novo para vocês, ó, mais de 190 e-books gratuitos. Todo o nosso conteúdo é gratuito, você não precisa pagar nada se você não quiser, ok? Mas se você quiser abençoar o nosso ministério, considere se tornar um gerente do Papo com Deus. papocomdeus.com.br/gerentes, nos abençoe a chegar mais longe. Olha, eu fiz aqui, o Wilber, as 7 igrejas, não vai dar pra gente comentar todas elas, ok? E aí eu conectei, ó, igreja, como Jesus se apresenta, a repreensão, a qualidade, o conselho e ao que vencer. E é engraçado, né, que Jesus está se apresentando, por exemplo, para a igreja de Éfeso. Vamos pegar a igreja de Éfeso. Ele se apresenta aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais. Apocalipse 2:1. Olha como ele se apresenta. Eu tô no meio da igreja. Eu tenho a igreja na palma da minha mão. E sou eu quem ilustra e quem repreende a igreja. E ele faz a repreensão. Você deixou o primeiro amor. Ele está repreendendo. Qualidade. Sofrestes e tem paciência e trabalha pelo meu nome e não se cansastes. Odeia as obras do Nicolaíta. No próximo vídeo nós vamos falar a obra do Nicolaíta, de Balaão, doutrina de Balaão. Fica com a gente, você vai entender o que é isso. Conselho, lembra-te, pois, aonde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal. Tá falando que se você não se arrepender, ele vai tomar o seu castiçal, ok? Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus, Apocalipse. Tá vendo? Eu botei até a árvore. Ô, Hilber, o que é comer da árvore da vida, Hilber? Explica pra gente. Então, a gente percebe só uma coisa que o Max ele sempre fala, que a sabedoria está onde, Max, que você fala, aquela frase da multiforme sabedoria de Deus? Efésios 3:10. Então, a gente percebe o quê? Que Cristo ele se apresenta de uma forma diferente a cada igreja. E ele dá um conselho e ele dá uma promessa diferente. Por quê? Porque, como diz lá em Efésios 3:10, cada um vai ter uma percepção do Cristo, do todo. Então você percebe que cada uma dessas igrejas tem uma percepção diferente de Cristo. E quando elas se juntam, elas estão em congregação, elas têm a plenitude da revelação. Por isso que a gente fala que é sempre importante estarmos em congregação, estarmos unidos com os irmãos, justamente para que essa plenitude de Cristo seja manifesta em nossas vidas, essa sabedoria, a gente poder crescer em conhecimento, não só ficar isolado. Até porque, se eu fico isolado somente estudando em casa, eu não estou edificando a igreja, eu estou sendo somente um conhecedor das Escrituras. Eu estou estudando as Escrituras, mas não estou edificando a igreja. Então, a gente tem esse
parâmetro. E aqui o dar da árvore da vida é justamente ter a vida eterna, ser participante de Cristo. Cristo é o que dá a vida eterna. Cristo é a árvore da vida. Então, quando fala que vai dar de comer ao que vencer o fruto, essa árvore da vida, não quer dizer que você vai receber uma maçã ali, você vai comer a maçã e vai ficar vivo eternamente, mas quer dizer que você vai ser participante de Cristo. Você vai ter toda a plenitude de Cristo. Você vai ser transformado como Cristo foi transformado. Maravilha, parabéns, isso mesmo. Ó, no outro slide eu vou mostrar para vocês que a gente vai falar o que vencer, nós vamos entregar conselhos e exortação, nós vamos falar de Esmirna e Filadélfia, as duas testemunhas do Senhor na última hora, vamos fazer umas conexões incríveis, e nós vamos falar aqui ó, do candelabro representando a igreja, que é o Espírito Santo na igreja, os frutos do Espírito, dons espirituais, nós vamos falar da igreja passando pelo fogo. Irmãos, o estudo 2 desse vídeo vai ficar incrível, vai sair logo após esse na sequência, tá? E eu vou fechar agora com chave de ouro. Você vai ler em casa. Eu não vou ler tudo isso daqui, porque nós já vamos falar no próximo vídeo, mas você já vai ler em casa. Eu quero só pegar Esmirna. Esmirna, ele se apresenta como o primeiro e último, é o alfa e o ômega, que foi morto e reviveu. Olha, repreensão para Esmirna, nenhuma. Olha Esmirna, Esmirna significa aquele que é provado, né? Aquele que é passado no fogo. Obras e tribulações e pobreza, essas são suas qualidades. Hilber, pobreza é a qualidade de Esmirna. Pode ver que riqueza, você vai ver que tem uma igreja que está rica e ela está pobre, né? Então a pobreza representa exatamente isso, aquele que se desapega das coisas do mundo, mas se apega nas coisas espirituais. Então, obras, tribulações e pobreza. Obras são frutos, irmãos. Então todo mundo fala assim, não é pela obra que são salvos, é pela graça e tal, mas Tiago vai continuar. Vocês foram salvos pela graça para que vocês vão e vivam dando obras, frutos. Então, todas as vezes que a gente fala, Jesus fala, pelos seus frutos os conhecereis, fostes enxertados em mim. Aquele que não dá fruto eu corto e lanço no fogo. Fruto é sinônimo de obras. E ele está falando, você tem obras, você tem tribulações e pobreza. Olha a qualidade de Esmirna. Então, irmãos, deem obras para o Senhor Jesus Cristo, deem frutos de convertido. Piedade, amor, perseverança, ajuda ao próximo. Amém? Mudança de vida, de testemunho, páginas vivas que o mundo está lendo, sejamos na nossa casa o sacerdote e também na rua. Conselho, nada temas das coisas que hás de padecer, ser fiel até a morte, Apocalipse 2:10. Olha o conselho, Esmirna significa passada no fogo, aquele que queima, eu vou te dar a coroa vida, a coroa da vida, não temas o que você vai ter que padecer, e ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida, não receberá dano da segunda morte. Está falando que o quê? Vai receber a vida eterna, eu vou te dar coroa, glorificação. E eu vou pegar aqui a Filadélfia também, que não recebe repreensão. São as duas igrejas do Senhor, ó. Essa daqui que nós falamos, que é Esmirna, e agora Filadélfia. Olha só a Filadélfia. Tá aqui. Jesus se apresenta o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. Tá aqui, ó, tá? Eu tô lendo isso daqui, ó. Jesus, como ele se apresenta, repreensão, qualidade, conselho é o que vencer, tá? Então vai acompanhando comigo aí. Tô falando isso porque tem irmãos às vezes que não entendem. Ó, qual a repreensão aqui em cima? Qual que é a repreensão que ela recebe? Ela não recebe nenhuma repreensão. Qual a qualidade que a igreja de Filadélfia tem? Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Tá falando daquela igreja que é fraca, irmãos, que corre atrás de tantas outras coisas e acaba não focando na palavra de Deus. Não é uma igreja perseguida. E quando a igreja não é perseguida, Hilber, a igreja se torna fraca. Veja a igreja da China, uma igreja forte. A igreja do Afeganistão, de lugares perseguidos, igreja forte. Por quê? Porque eles têm obras, um ajudando o outro, igual na igreja primitiva, vende as coisas, alimenta o outro, afugenta o outro, dá guarida para o outro. Eles passam tribulações e perseguições e morte, e eles são pobres, né? Então, esse é um sinônimo grande. A igreja da Filadélfia, ela tem pouca força, mas ela guardou a palavra do Senhor. Guarda o que tens para ninguém tome a sua coroa. E ao que vencer, Jesus fala, ó, farei coluna do meu Deus, escreverei sobre ele o meu nome, do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, e também o meu nome nele. Olha aqui as coluninhas. Ô Hilber, por que fala que a igreja de Filadélfia, farei de você a coluna do meu Deus? Como a gente está falando, né? A gente tem que também ter em mente, como eu falei, que ao que vencer, ele está colocando características diferentes para cada igreja. Exemplo, Éfeso, você vai comer da árvore da vida. Para Esmirna, você vai ter a coroa da vida. E para Filadélfia, você vai ser a coluna do templo.
mas todos vão ser colunas do templo, tá? Todos vão receber da árvore da vida, todos vão receber a coroa da vida, todos vão reger sobre as nações, ok? Então ele fala por partes, mas quando a gente junta tudo, né? Como a gente vê a menorá é uma peça só. Por isso que na lei, Max, falava assim, a menorá tem 7 bocas, mas ela tem que ser feita de uma peça única, né? Isso que é interessante, é uma peça só com 7 bocas. Então, quando Cristo vier, toda essa plenitude vai ser realizada. E ser coluna do templo, ele já está mostrando aí a Nova Jerusalém. Ou seja, aqueles que vencerem, aqueles que fizerem parte da igreja, quando Cristo voltar, eles vão ser a coluna dessa igreja, eles vão ser a esposa do Cordeiro. E uma coisa que eu acho interessante, Max, se a Filadélfia, ela vai ser a coluna do templo, né? E isso vai ser na ressurreição. Ou seja, aquele que vencer, quando Cristo voltar, é ressurreto e a coluna do templo. Como que a Nova Jerusalém só desce depois? Não tem sentido a Nova Jerusalém só descer depois. A Nova Jerusalém tem que ser essa igreja que desce. Porque a promessa para ser coluna é justamente na ressurreição, não depois do milênio. É no milênio que a igreja vai ser a coluna desse templo. Verdade. O que o Uber está falando é porque tem pessoas que falam que a Nova Jerusalém desce depois de 1000 anos, e aí vai ter sacrifício de animais. Não faz sentido, irmão. Não faz sentido. A promessa é espiritual. Apocalipse 21:9 vai mostrar que a Nova Jerusalém que desce do céu é a noiva do Cordeiro, a esposa. Veja, a Jerusalém desce ataviada, adornada, preparada para o seu noivo. Ela está vestida de noiva. O que é o símbolo? Ela foi preparada com vestes brancas, então como se fosse uma mulher, para o seu esposo casar com ela, que é Jesus Cristo. Então a Nova Jerusalém que desce do céu, uma cidade, é o aglomerado de um povo. Nós já demos isso já em Efésios 2:19 até o 22 ou 24. Né? Deus está erigindo de nós uma morada no seu espírito para a eternidade. Segunda de Pedro 2:4. 2:4. Vós sois pedras vivas sendo edificada, casa espiritual, né? Sacerdócio real para o Senhor. Então, assim, o que nós vemos? Que Deus está fazendo de nós uma morada do seu espírito, está criando a sua cidade onde ele vai habitar. O dicionário de Oxford vai dizer isso, linguagem. Cidade é o aglomerado de um povo, então toda vez que você junta pessoas se torna uma cidade, e Deus está mostrando isso através da coluna, da coroa, da espada, todos aqueles símbolos que venceram, mas ele está formando a sua igreja, ok? Porque seremos colunas, você vai ver lá que o fundamento da Nova Jerusalém tem o nome dos 12 apóstolos, que é a doutrina apostólica, é a base, é o fundamento. Por isso que a gente se irrita quando os pastores falam que a velha aliança já passou e tal. Deus lançou os fundamentos para que agora pudesse construir o seu edifício. Deus lança a semente no Gênesis, rega nos profetas, nasce em Jesus Cristo. Nos apóstolos nós vemos a frutificação, os frutos, e no Apocalipse nós vemos a grande colheita. Então não faz sentido desprezar os fundamentos, porque a gente só pode construir onde tiver alicerce. Por isso que Deus lançou o alicerce para que a igreja nascesse em Jesus Cristo. Esse é o estudo que a gente gostaria de fazer com vocês, e eu queria pedir para vocês não deixarem de nos ajudar na revista do Papo com Deus. Se você entrou aí no meio do vídeo, para o final, acesse nosso conteúdo. Se você puder nos ajudar, ó, que está aqui, ó, revista papocomdeus.com.br/revista. Adquirindo uma revista, você nos ajuda a enviar mais 3 revistas gratuitas para Angola, Moçambique, Portugal e aqui no Brasil também. Se você gosta do nosso conteúdo, considere se tornar um gerente do Papo com Deus, papocomdeus.com.br/gerentes. Lá você pode se tornar um gerente e ser um mensalista e nos abençoar também. E os nossos conteúdos você já sabe que são todos gratuitos lá no nosso site, mais 190 e-books, mais de 16 cursos para o Libras. Nós temos 365 surdos estudando gratuitamente com a gente. Libras, sinais, né? Brasileiro de sinais, legenda e também através dos nossos e-books. Então considere aí comprar nossa revista, nos abençoar para que nosso ministério continue chegando mais longe. Ó, gostou desse vídeo aqui? Se inscreve no canal. Se você já é inscrito, curte esse vídeo aqui, comenta alguma coisa que você queira fazer adicional aqui para a gente poder aprender mais com vocês e poder colocar nas nossas timelines. E se você gosta do nosso conteúdo, pega aqui o conteúdo Abençoa o Papo com Deus, põe na sua lista de transmissão, manda pelo menos para 1 ou 2 pessoas aí, porque aí nossos conteúdos começam a chegar mais longe, e o Ministério do Papo com Deus vai fazer efeito, que é servir a Igreja de Cristo e edificar o povo santo, que são vocês abençoados. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.